Olá, sejam bem-vindos. Como diz o ditado, a melhor forma de defesa é o ataque. E é o que narcisistas fazem para se defender. Se antecipam mentindo, difamando e modificando a história real. Enfim, continuando do vídeo anterior. A narcisista por vingança arranjou um cara, e em um mês, entregou as crianças. Disse que tinha uma vida para viver, e que o cara tinha coisas para oferecer, porque ele sim era um homem, coisas e tais. Assim eu fiquei com as crianças por mais 2 anos, morando só com elas, e assim estava tudo bem. Lembrando que, da boca para fora a narcisista falou que tinha falhado como mãe, mulher e tudo mais. E que eu não a julgasse, porque assolações sofremos juntos. Ela tinha sua vida para viver. Eu que ficasse com meus filhos e fizesse tudo o que eu fiz. 2 anos depois, ela disse que queria namorar, ter um namoro cheio de frescuras e tal. E como falei no vídeo anterior, dentro da delegacia da mulher, afirmou isso, onde fui zombado pela delegada. E o acordo foi que ela iria pagar as despesas das crianças e a internet. Algo que não mencionei no vídeo anterior. Na delegacia da mulher, frente à delegada, iríamos procurar algum lugar que pudesse comprovar a entrega das crianças, para ela não revogar depois. Isso eu não fui procurar fazer. Quando ela entregou as crianças, para eu levar para minha cidade natal, afirmou minha mãe, que tinha falado com o pai e o namorado, e chegaram à conclusão que eu levasse as crianças. E que eu criasse as crianças feito gente. E que ela iria viver com o namorado, que era um homem de Deus, coisas e tais. Nesse mesmo tempo ela repetiu a mesma conversa, que tinha falhado como mulher, e fracassado como mãe, mas foi eu que a modifiquei. Enfim, minha mãe iria procurar a justiça, junto com as provas e advogado, para eu poder ter a guarda definitiva das crianças. Eu no tempo não quis. Foi um dos meus malditos erros. Vou só ressaltar algo aqui. Qualquer um que me conhece, e conhece a tal pessoa, e viu, sabe dos comportamentos da narcisista, sabe que ela engravidou para me prender, sabe que ela nunca teve compromisso com o lar, casa, família, e que o negócio dela era trabalhar. E quando mudava de emprego corria logo para outro, para não ficar em casa, e tudo mais. Sempre deixou claro e alto, com os próprios comportamentos. Enfim, pelo menos para mim, existem diferenças em algumas atitudes tomadas pela narcisista. Quase 70% viram, mas não se importaram. Os outros são da mesma laia que ela, e acham normal. Eu acredito que ninguém é obrigado a viver com ninguém. Um casal que não dar mais certo tem que pegar rumos. E se tem filhos, é obrigado a entrar em acordos, e se resolverem. Outra coisa, é abandonar, ou trocar filhos, ou querer triangular, ou fazer os atos típicos do narcisista. Enfim, estava tudo certo, até eu não querer mais dançar a música da narcisista. Quando entreguei as crianças a ela, para me retirar de casa, e procurar rumos para mim também, começaram as difamações. Passei a ser o vagabundo que não queria trabalhar. Depois que ela acabou os jogos dela, e não aceitei a triangulação, passei a ser o cara que estava forçando ela a viver comigo. Com os jogos diabólicos dela, eu passei a ser o doente, perturbado, abusivo, e várias outras coisas a mais. O primeiro dia que fui pegar meus filhos com a babá, ela me falou que só em olhar para mim viu que eu não era a pessoa que foi falado a ela, e perguntei o porquê. Falaram que eu não queria ficar com meus filhos, e que eu tinha cobrado dinheiro à mãe, para poder ficar com meus próprios filhos. Quase não acreditei. Ela fazia o que fazia com as crianças, mentia e manipulava as histórias. Depois das confusões, ela ligava para o pai, ou um amigo meu entre aspas, para falar que eu não a deixava em paz, que falasse a mim, que ela não me queria, e o tal amigo vinha me mandar deixar ela, e deixasse para ver meus filhos só fins de semana. E o único que sabia a verdade era o pai dela, qual sabia as mentiras dela, mas falava que não podia fazer nada, que eu sabia que os filhos mentem para os pais.
A narcisista, sabendo meus problemas com minha família, ela mesma era a prova. O porquê faziam 6 anos que não me comunicava com ninguém, disse a minha mãe, assim que cheguei com meus filhos, que eu estava lá só pelas crianças, mas eu não gostava da minha mãe. E que não era só a minha família que não gostava de mim. E onde eu estava ninguém me aguentava, também não gostavam de mim. Depois de ter dito à minha mãe que iria viver com o cara e tudo mais, veio me dizer que só entregou as crianças, porque sabia que eu iria terminar fazendo uma desgraça. Como eu dizia a ela, ela era como uma vaca, que onde passava deixa um rastro de fezes, e todos sabiam que ela passou ali, logo ela iria refazer, distorcendo, manipulando, atacando antecipadamente. Sempre fui um livro aberto, transparente e verdadeiro, falo o que penso, quem me conhece sabe. Tanto que já mandaram colocar um filtro na boca, porque ninguém gosta de ouvir verdades, e como a narcisista falou, eu sou um espelho, eu reflito o que as pessoas não querem ver. E o que sinto todo mundo vai ver. Antes de qualquer coisa, eu sempre falei, mostrei, provei, antecipei futuros, cantei bolas. A narcisista usou tudo contra mim. Quando queria manipular, distorcer, se vingar principalmente. Então só Deus por mim, por mais claro que eu fosse, o povo entendia o que queria entender. Por mais que a narcisista mentisse, eu iria descobrir, somar, e depois eu tinha a história completa nas minhas mãos. Então ela sabia que eu via tudo e entendia. Então a forma mais básica que ela de início me atacou foi usando os ciúmes. Tudo que acontecia, ela ia nas redes e trocava de foto. Quando eu estava mal, ela colocava uma foto sorridente, maior felicidade. Quando me referia ao cara, ela colocava uma foto de perfil com ele, sempre mudando as fotos com o que ela queria provocar. E eu olhava e falava, e pior ficava. Depois eu dava o celular para as crianças falarem com ela, e ela no meio da chamada estava falando com o cara. Minha filha reconheceu e falou que era o cara. Ela desligou o celular. Depois, quando eu retornava, ela dizia que estava falando com um amigo. Eu achava desnecessário, e falava e pior ficava. Coisas que só ela, e eu entendia, ela fazia. Eu me acabava. Quem me via, mesmo que eu tentasse explicar de melhores formas, me via como doente, e eu imaginava os que não me conhecia. Ela sabia tanto o quanto era diabólica, que ela mesma depois me falava, que sabia que eu a via como a pior das criaturas. Foi assim até a última vez que me comuniquei com ela. Estando com as crianças, em minha cidade, procurei uma escola, levava, e ia buscar, passei por tudo que é lugar com eles. Museus, parque de diversões, praças, lugares da minha infância que se tornava especial com eles. O que estava em meu alcance eu fiz. Ainda passei 7 meses com eles. Vivi muitas coisas legais, e novas que não tínhamos feito juntos. E tudo eu mandava fotos. E eu que tinha que fazer a narcisista falar com as crianças. As primeiras semanas, ela não ligava para as crianças. E eu tinha que ligar para ela falar com os filhos. Outra vez ela passou mais de uma semana sem ligar. E ela falou que era por não estar dando certo, por ser estados diferentes. Comprei um chip de outra operadora, e coloquei crédito. E ela passava 4 dias sem ligar. Eu falava que ela se comunicasse com as crianças, ligasse no mínimo, para dar boa noite e coisas do gênero. Quando ligava, falava o básico. As crianças que tinham que estar falando, às vezes 9 horas da noite. Ela desligava o celular porque tinha que ir trabalhar no outro dia. Enfim, o mesmo lixo que sempre foi. Depois meu filho começou a sentir falta, e começou a chorar quando falava com ela. E eu quem sentia a dor. Com o tempo perdi minha paciência. Não ligava mais. E avisei que se ela continuasse na mesma, eu não iria fazer as crianças falarem com ela, para o menino estar chorando. E agora as crianças sempre estavam mentindo e brigando, e ela se fazia de sonsa, que seria por causa dela. Porque viram ela mentindo, e as confusões o tempo todo. Ainda passei 6 meses falando e perdendo tempo, e eu tinha avisado,
eu iria acordar. No Dia das Mães teve uma festinha das crianças. A professora mandou eu ficar lá como mãe. Cantaram uma música de homenagem, e eu vendo eles cantando sem saber a desgraça de mãe que tinha, eu comecei a chorar de pena, de raiva. Mandei o vídeo para ela revoltado, falando que tipo de mãe ela era. Depois ela falou à minha mãe que tinha passado o dia chorando. E depois eu mandei um vídeo das crianças e esculhambando ela. Ninguém acreditou. Já há 6 meses com meus filhos, falei que não iria dar celular para as crianças falarem com ela, e que era ela que tinha que ligar e não eu, e que eu não iria perder mais tempo com ela. E para mim bastava, porque era só eu que estava me acabando. E todo mundo via e falava, e que agora para ela falar com as crianças ela iria falar só fim de semana, na casa de alguém da minha família. Uma semana depois começou a ligar me perturbando, que as crianças não iriam viver como não tivesse uma mãe. Depois falava que as crianças era tudo que nós tínhamos, a velha história, eu ia para a direita e ela para a esquerda. No meio disso, ainda tinha os problemas com minha família, mãe e pai narcisistas, que ainda vou falar, e ninguém estava aceitando a história de eu viver com as crianças para a mãe estar na boa, e eu sendo de cidade pequena, ninguém apoiava essa ideia. Logo comecei a ser um peso com as crianças, já era desde o início, como fazia 6 anos sem dar as caras, e sem ter comunicação. Cada um já estava em seu quadrado, e começou os problemas. No meio disso, uma criatura, mulher de meu tio, sempre interagia com a narcisista, e sempre estava deixando informada. Esse tio tem 4 anos mais velho que eu, crescemos juntos, é de grande importância para mim, e a narcisista sabia, usou a mulher dele como macaco voador. No dia que tive os problemas com minha mãe, qual falei nos outros vídeos, passei uma noite na casa desse meu tio, e as conclusões estavam ficando claras. Eu não tinha mais apoio de família, e era só eu e as crianças, e eu não tinha conseguido emprego ainda, e também não sabia o que fazer com as crianças, já que não tinha mais apoio de ninguém. Passei 24 horas na casa desse meu tio, qual eu não deveria ter ido, ficado na casa que eu iria ficar. Me deixaram só na casa, e esqueceram o celular, e ligaram para mim para pegar um número de alguém. Aproveitei para ver o que a mulher dele falava com a narcisista. Nas conversas a mulher de meu tio, que eu achava ser alguém de caráter, estava dando informações, manipulando e mentindo. Tinha uma foto das crianças, de um celular de baixa qualidade, as crianças dentro de um carro, e no escuro. Ela usou tal foto para falar que as crianças não estavam sendo bem cuidadas, e a narcisista mandando uma foto deles, dizendo que com ela, eles eram bem cuidados. E nas conversas anteriores, a narcisista mandou a mulher do meu tio falar a meu tio para fazer eu entregar as crianças, e que ela tinha ido no conselho tutelar, e feito BO contra mim, por ameaças de morte, e eu não estava deixando ela falar com os filhos. Tinha conversas que eu era o culpado dela ter me deixado, modificou tudo contra mim, e referente às crianças. E a própria mulher do meu tio falando contra ele, um ninho de cobra, onde ele falou que o que viu lá depois, quase ficou sem as bolas, piorou para mim mais ainda. Passei a ser o culpado, por ter revelado as histórias. Eu não iria lutar mais, desisti, eu estava lutando só, e lutando com o demônio que eu estava, iria terminar em desgraça. Então meu tio ligou para ela, e mandou ela vir pegar as crianças. Disse a ela, que ela era muito fraquinha. Ela entregou as crianças, e agora queria me prejudicar, e o que estava acontecendo em família não era problema dela, e que as crianças nunca deixaram de ser cuidadas, coisas e tais. Antes eu tinha perguntado às crianças, se eles queriam ir ver a mãe. Sei que meu filho queria, mas a minha filha falou a primeira vez sobre o assunto, e disse que tinha passado tempo comigo, e agora iria passar outro tempo com a mamãe. Algo que errei, foi tentar dizer a ela que ela não voltaria mais para o papai. Ela tinha 6 anos e meio, e é claro que ela não iria entender. No fundo eu só queria que ela entendesse que eu não estava abandonando-a,
e que eu não poderia decidir as escolhas deles e da mãe. Nesse país, uma prostituta em um cabaré tem mais direitos que um pai de verdade. E mesmo que eu fosse lutar e ganhar a guarda deles, era algo que eu não queria. Separar mãe e filhos, lutar em justiça por algo que não deveria ter, lutas em justiça. No tempo eu não tinha condições nem para segurar um copo, sem tremer, até ele secar antes de chegar na boca. Muito menos para pensar com clareza. Minha irmã e meu cunhado me ajudaram, e muito. Depois falaram que só ajudaram porque viram que eu iria morrer se eles não fizessem nada. No Dia dos Pais, eu passei com meus filhos se despedindo. No outro dia fiquei sem eles, e esse foi meu presente. Meu tio que entregou as crianças, disse que jogou as malas nos pés dela e virou as costas. Eu só fui até próximo. Minha ficha só caiu quando eu os abracei dentro do carro pela última vez. Eles se foram, e sentei no meio-fio próximo aos carros. Entrei em prantos, sabia que tinha perdido meus filhos. 2 dias depois liguei, e perguntei se eles estavam felizes. Perguntei se eles iriam morar com a mamãe, e eles disseram que sim. O menino tinha 5 anos, e a menina 6,5. Se eles fossem mais velhos, e entendesse, e não quisesse ter ido, eu jamais teria permitido eles irem. As últimas 2 vezes que eu liguei, ela não atendeu. Deixei mensagem, e ela não retornou. E eu não liguei mais. Durante 6 meses ela não ligou uma só vez, para que eu falasse com meus filhos. 1 ano depois, eu mandei uma mensagem para saber a reação dela, e ela não respondeu. Mandei outra vez, ela não respondeu, e minhas últimas palavras foram: ela poderia até beber meu sangue, mas eu não devolveria mal com mal. Que era injusto eu estar sem meus filhos, e se um dia Deus quiser, que eu possa ver meus filhos na paz. Mas nos jogos dela, eu não dançaria mais. Concluo no próximo vídeo, e falarei dos meus pais.